Olá a todos e todas, meu nome é Gabriele, sou estudante do curso de licenciatura em História da UEMP, Campus Jacarezinho, e eu vou falar nesse vídeo um pouco sobre a minha pesquisa de iniciação científica financiada pela Fundação Alcar, desenvolvida entre setembro do ano passado e agosto desse ano. Ela é intitulada Concepções dos estudantes de licenciatura sobre o pensamento educacional de Paulo Freire. A minha orientadora é a professora Vanessa Upstader e o nosso grupo de pesquisa é o STED no PR. Primeiramente, a pesquisa surgiu de uma problemática que, partindo então dessa problemática, o discurso realizado, principalmente nos últimos anos, que culpabiliza Freire, né, as suas ideias, o seu legado, as suas obras, o método de alfabetização, pela piora da qualidade do ensino da educação brasileira, pelos fracassos da educação brasileira. Um exemplo disso é a mudança, né, da plataforma de educação Freire para o nome de plataforma CAPES. Então, esses exemplos de ataque ao legado, né, às obras, que representam Paulo Freire. E, então, em contrapartida, né, a isso, esse discurso realizado aqui no país, tem países como a Finlândia é um país que está entre os melhores colocados no ranking de educação mundial realizado pelo PISA, ela utiliza na sua educação formal alguns dos ensinamentos de Paulo Freire, ela tem um centro, Paulo Freire, que é um centro vinculado ao Centro de Referência Paulo Freire de São Paulo, localizado aqui em São Paulo, e então, a pesquisa, né, partindo desse discurso realizado, ela procura entender qual o nível de conhecimento de alunos de licenciatura acerca do pensamento freiriano. Entender, então, a relevância dela é partindo disso. Para a área da educação, né, brasileira, a importância dela é isso, compreender, então, como e se as concepções de Paulo Freire estão sendo trabalhadas realmente na educação formal brasileira, já que tem todo esse discurso. E, então, a pesquisa ela foi realizada em duas etapas. A primeira etapa é uma trajetória, né, biobibliográfica. Eu tracei essa trajetória biobibliográfica de Paulo Freire para entender sua vida, sua trajetória intelectual, entender seu pensamento educacional, seu método de educação, né, de alfabetização de adultos. E também li alguns livros, né, para ter contato direto, livros de Paulo Freire com pedagogia de autonomia e pedagogia reprimida, para ter contato direto com alguns dos conceitos e termos utilizados por ele. A segunda etapa é a aplicação dos questionários nos primeiros e quartos anos. Primeiro ano para entender como que esse estudante sai do ensino médio e entra na universidade, com quais concepções de Paulo Freire, e nos últimos anos, né, nos quartos anos, não últimos, que seria entender como que esses estudantes saem da universidade e retornam à educação básica, mas como professores, quais concepções, então, que eles levam, né, como professores para o ensino básico. E essa etapa, ela seria impresso questionário, mas devido à pandemia, teve que ser digitalizado, e isso diminuiu o número de respostas do que seria se fosse presencial, mas toda uma adaptação devido à pandemia. Então, como metodologia, foi realizada análises, né, foram realizadas análises de referências biobibliográficas para entender, então, como eu mencionei, a vida, a trajetória intelectual de Freire, desenvolvimento educacional, seu método de alfabetização de adultos, a partir de autores como Carlos Rodrigues Brandão e Celso de Rui Bezergel, e também o contexto que o Paulo Freire estava inserido e o contexto que as suas obras foram produzidas, a partir de autores como Demerval Saviani e Alfonso Celso Copuglia. E isso é importante para compreender o contexto em que essas ideias foram produzidas, né? Entender que esse método de alfabetização é muito importante, mas ele está em uma base epistemológica, ele está fundamentado em uma base epistemológica, uma concepção de ser humano, de educação que o Paulo Freire tinha, que é amplo. E que, para entender, então, seu método, precisa entender todo esse contexto, para entender sua obra na sua totalidade, na sua integralidade. E foram feitas também leituras e fechamentos de pedagogia e pedagogia da autonomia, para ter contato com alguns conceitos, como educação libertadora, o conceito de autonomia, de praxis, de ontologia, né, a questão da esperança ontológica, né, ser algo inerente ao ser humano, a questão da consciência intransitiva, consciência transitiva e transitiva crítica, e muitos outros conceitos que o Paulo Freire utiliza em suas obras, e também, no questionário, o artigo A Técnica do Questionário na Pesquisa Educacional colaborou muito para isso, para definir a pesquisa como pesquisa explicativa e quantitativa, né? A questão do questionário, também definir como seria feito o questionário. E o curso também que eu realizei, Paulo Freire em Tempos de Fake News, é um curso feito pela Deferiano do Instituto Paulo Freire, um curso que complementou muito a minha pesquisa, para eu ter todas essas ideias, né? Porque são professores
com o próprio Carlos Felipe Brandão, o Moacir Gadotti, que deram algumas das videoaulas, e professores que estudam Paulo Freire, né, também, e esses que conviveram com ele, então, experiências mesmo sobre a vida do Paulo Freire, a sua trajetória intelectual, questões envolvendo questões ambiental, questão de documentação, que é algo que eu não tinha tanto contato, que eu não conhecia, até complementar mesmo pesquisa, como a questão da vida dele, trajetória, a questão do avanço do conservadorismo na educação brasileira. Então, o curso complementou muito minha pesquisa. Então, resumindo, né, fazendo um resumo da pesquisa, Paulo Freire, então, ele nasceu em 1921, né, no Recife. Paulo Freire acreditava muito que as pessoas, antes de ir para a escola, elas aprendem com, né, ele diz em um dos livros, né, lidos do Carlos Rodrigues Brandão, professor Carlos Rodrigues Brandão, que ele aprendeu a ler riscando palavras no chão da sua casa. Eu acredito muito nisso. Antes de ir para a escola, as pessoas aprendem muito com o mundo. Então, Paulo Freire defende uma educação libertadora, democrática, crítica, e tem uma ênfase muito grande na questão do diálogo. E ele cursou a faculdade de Direito em 43, se diplomou em 46, mas o que ele queria mesmo era ser educador. Para além de professor, ele queria ser um educador. Ele foi professor de português, né, um educador de português, no Colégio Saldo Cruz, um colégio que ele conseguiu uma sua bolsa. Naquele período era muito difícil o acesso à escola, tinha questão do exame de admissão, então ele conseguia, sua mãe conseguiu uma bolsa para ele nesse colégio, e depois, então, ele foi dar aula nesse colégio, Colégio Saldo Cruz. Em 1960, ele participou do MCP, que é o Movimento de Cultura Popular. O MCP, de acordo com o professor Carlos Rodrigues Brandão, era uma grande escola, era uma escola aberta de cultura, que, de um lado, levava a cultura ao povo, mas, de outro lado, queria aprender com o povo a sua cultura, quer levar essa cultura mais acadêmica, mas reconhecer e aprender a cultura do povo, que é importante tanto quanto. Então, também lá, Paulo Freire teve a primeira contato com a conversação de adultos no ICP. Em 63, teve experiência de Angicos, experiência de 40 horas, que é muito conhecido. Ele alfabetizou pessoas ali, né, jovens e adultos, em 40 horas. E a experiência de Angicos, ela é muito conhecida. E nessa experiência, a Paulo Freire propunha, então, uma educação que conscientizasse o povo brasileiro, que superasse uma compreensão mágica por uma compreensão crítica do saber, que os estudantes se vissem sujeitos de sua própria história, né? Mas essa experiência, essa campanha, né, de alfabetização e esse movimento de cultura popular, de educação popular, foi interrompido pela ditadura militar, e era uma campanha ampla, né, que o governo também tinha interesse em interesses eleitorais, né, todo o contexto do período. É importante sempre ressaltar o contexto, mas que era muito importante, né? E foi interrompido pela questão da ditadura militar, todos que sabemos, muita gente foi presa, torturada. E Paulo Freire, ele foi um dos exilados, ele ficou 15 anos no exílio. E Paulo Freire, então, ele, nesses 15 anos de exílio, ele foi para o Chile, para os Estados Unidos e para a Suíça. No Chile, escreveu Pedagogia do Oprimido. Paulo Freire não se encaixava muito em rótulos assim, de linhas, né, específicas. Ele, numa das aulas, os professores disseram que era um cruzador de fronteiras, nas aulas do curso da Freiriano. Era um cruzador de fronteiras. E nessa fase do livro Pedagogia do Oprimido, ele tinha ali uma fase marxista, principalmente na relação da luta de classes, e ele também iniciou o projeto de alfabetização, mas ele teve adultos só também no Chile, teve o processo de instauração da ditadura lá também. Aí ele foi para os Estados Unidos, em 1969, lecionar em Harvard, e em 1970 ele foi para a Suíça, Genebra, na Suíça, convidado para participar do Departamento de Educação das igrejas de lá. E lá ele teve contato com professores, ele escreveu o livro Cartas da Guiné-Bissau, porque ele deu muitos conselhos aos educadores desses países, né, como os países da África, né, e que estavam passando por um processo de descolonização. Em 1980, ele retornou, então, ao Brasil com a anistia. Ele morou em São Paulo, ele escreveu, então, seus livros, né, mais recentes, Pedagogia de Esperança, Política e Educação e Pedagogia de Autonomia, em 1996, na Pedagogia de Autonomia, né, mais recente. Ele também, de 89 a 91, foi secretário de Educação para o município de São Paulo, convidado pela prefeita Luísa Erundina, que também era nordestina, né, com Paulo Freire. E ele disse em algumas conversas que ele queria ser lembrado como alguém que amou o mundo, as árvores, os bichos, a vida.
Então, em 97, o Paulo Freire faleceu, e o Paulo Freire criticava a educação bancária, que o estudante só, que ele denominou de educação bancária, que é a educação tradicional, que o estudante só recebe conhecimentos de um professor que só transfere, só deposita, e uma tábula rasa, né? O estudante com uma tábula rasa, que só recebia, não tinha reflexão, e o Paulo Freire defendia muito isso. A politização maior nas perguntas, nas reflexões sobre os objetos do conhecimento, dar uma visibilidade, então, à cultura, à educação do povo, que estava sendo, historicamente, invisibilizada pela cultura dominante. Então, Paulo Freire é combatido porque o seu pensamento e o seu legado questionam e desconstrói diferentes formas de dominação cultural. E, nesse contexto político atual, então, é importante então, compreender isso, né? Por que ele é combatido nesse momento sociopolítico atual? Principalmente nos últimos anos, né? Está indo também a questão do conservadorismo, avançando na área da educação. Porque o seu pensamento desconstrói, questiona as formas de dominação cultural, que é naturalizar as desigualdades sociais, as injustiças, e Paulo Freire tem todo o legado, né, que desconstrói esses pensamentos. E o formulário, então, agora para a questão do formulário, para as análises dos estudantes, é um formulário de 27 questões sobre os perfis, algumas questões referentes aos perfis dos estudantes e outras sobre como eles entendem o pensamento de Paulo Freire, e teve adaptação devido ao enfrentamento da pandemia, né, explicado. E as análises das respostas, então, a maioria dos estudantes estudam em escola pública, a maioria considera sua formação de ensino médio como regular e boa, e também a maioria participa só dos grupos das disciplinas do curso, poucos participam do grupo de pesquisa e também de vídeo residência, e também a maioria publicou em eventos. E esses estudantes, então, eles reconhecem Freire no geral, a maioria reconhece Paulo Freire, não soube muito dele no ensino médio, mas na faculdade tem uma breve ideia, né, dele como um grande educador, mas confundem muito a questão do método de educação com o pensamento educacional, limitam também muito o entendimento de Paulo Freire. Inclusive, um aluno disse, né, escreveram, né, no caso, no questionário, que Paulo Freire é muito mais citado do que lido, porque realmente tem muito disso, né, das pessoas não entender Paulo Freire em sua integralidade, de ficar algo muito completário. Por isso a importância de entender, para além do seu método, todo o seu pensamento educacional, o seu pensamento de mundo, que fundamenta o seu método. E também algumas confusões que tinham nessas respostas em relação à postura do professor. O professor deveria ter, na sala de aula, de acordo com Paulo Freire, a questão da diferença entre autoridade e autoritarismo, liberdade, licenciosidade. Paulo Freire fala principalmente de pedagogia de autonomia. Então, tem várias confusões e também a maioria e limitações do entendimento de Paulo Freire. A maioria dos estudantes também afirmaram nunca terem lido uma aula de Paulo Freire. Então, como considerações finais, Paulo Freire tinha esperança na educação, na humanidade, né? Ter esperança, fazer parte da natureza humana, como eu disse, né? Ecológico, questão da esperança, somos condicionados, mas não determinados, né? Paulo Freire dizia que nós somos inacabados, seres inacabados, né? Confusos. Então, a gente pode ser gerador de mudança. Paulo Freire defendia isso, uma educação crítica, democrática, então, de reflexão, de diálogo. Então, Paulo Freire, desde seus primeiros textos, então, tem uma concepção de sociedade, né, de educação, de ser humano, e sem esse entendimento dessas concepções, o método criado pelo educador não pode ser compreendido em sua totalidade, né? O que foi visto, então, nas análises dos estudantes. Então, Paulo Freire é reconhecido, né, no geral, pelos estudantes pela sua importância, mas o seu pensamento ele é muito resumido, né, o seu método de pedagogização de jovens e adultos, e também a maioria nunca ter lido nenhuma obra. Então, tem um comprometimento do entendimento de Paulo Freire das suas obras, né, do seu pensamento, do seu método, em sua totalidade, sua integralidade. Então, se Paulo Freire não é compreendido em sua totalidade, por que ele vem sendo atacado e responsabilizado pela piora da qualidade do ensino brasileiro, né, por determinados grupos? E é que interessa tratar. Então, são perguntas que, claro, cabe uma pesquisa que, posteriormente, né, quando poderia, no sentido presencial, vai ter um número de respostas, né, para ser analisadas ali, mas essas informações afetam o norte, né, de tudo isso, e para sempre trazer o legado de Paulo Freire, né, um curso, como disse, muito importante para entender a questão do conservadorismo da educação brasileira, isso já dá um norte, então, para entender. E eu queria agradecer, então, ao apoio e financiamento da Fundação Araucária, e também o apoio da UEMP, agradecer a orientadora pelo desenvolvimento da pesquisa, foi muito importante,
e também ela é muito importante para minha formação como futura, né, professora, para minha formação acadêmica e para minha identidade como futura docente. As minhas referências, muito obrigada.